Oh, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Jó 42, versículo 5 diz assim: Com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Jó só conhecia Deus de ouvir falar, mas não conhecia o Senhor, não teve um encontro com Ele. Jó ele tinha várias qualidades, mas não conhecia o Senhor. Quais eram as qualidades de Jó? Jó era um homem sincero, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Olha que qualidades. E uma coisa muito importante que eu quero enfatizar também, que o inimigo queria que Jó blasfemasse de Deus quando o tocasse. Isso não aconteceu. Mas nem por isso Jó conhecia o Senhor, a não ser que, depois que aconteceu tudo aquilo com ele, depois que ele perdeu os seus bens, depois que ele perdeu sua saúde, perdeu seus filhos, estava enfrentando uma luta no casamento, depois veio os seus amigos e ficaram acusando Jó, dizendo que ele estava em pecado, se aquilo aconteceu com ele é porque ele deu brecha. Olha, foi um momento muito crítico na vida de Jó. Ele, falando com Deus, Deus responde a ele no redemoinho, e ali ele tem um encontro com o Senhor. Então, onde que eu quero chegar? Tem muita gente que tem muitas qualidades, como Jó, mas às vezes não conhece a Deus ainda. Precisa ter esse encontro, porque quando a pessoa tem esse encontro com Deus, ela vai dizer como Jó: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos, nenhum dos teus planos pode ser impedido. Eu quero te dar outro exemplo, Isaías capítulo 6. Olha que interessante isso aqui, pessoal. Isso aqui é uma revelação profunda de Deus. Diz assim, ó, Isaías capítulo 6, versículo 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Aí eu vou ler o 5. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Aqui é interessante também notar que Isaías já era um profeta do Senhor, mas ainda não tinha tido um encontro com ele. Isso é forte, né, pessoal? Tem muita gente que é profeta do Senhor, é um homem de Deus, uma mulher de Deus, ministra a palavra, tem as revelações do Espírito Santo, mas ainda não teve um encontro com Deus. E aqui diz que no ano que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E ele viu também os serafins com 6 asas, dizendo santo, santo, glorificando ao Senhor. Olha que visão gloriosa que ele teve. E ele ficou com medo, ele ficou apavorado, porque ai de mim, porque eu vi o Senhor. Eu sou um homem de lábios impuros. Só que aí depois Deus chama ele, fala: a quem enviarei? Ele falou: envia a mim. E ele foi. Onde que eu quero chegar? Tem muita gente que é profeta de Deus, está pregando o evangelho, está pregando a palavra, está ministrando cura, está ministrando libertação na vida das pessoas, está salvando vidas, mas ainda não teve aquele encontro com o Senhor, não teve aquela experiência com Deus. E às vezes tem um lábio impuro, a mente impura. É forte isso, guarde no seu coração. Quero te dar outro exemplo. Outro exemplo aqui está no livro de Lucas, capítulo 22, que diz assim a palavra de Deus no versículo 31. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para você andar como trigo. Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Forte isso aqui também. Está falando do apóstolo Pedro. Jesus chama a atenção dele, ó, Satanás pediu para te andar, mas eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres. É interessante notar que Pedro foi escolhido por Jesus, ele era um apóstolo, ele era um pregador do evangelho, ele curou, expulsou demônios, ganhou almas,
pregou a conversão em Cristo, pregou a salvação em Cristo, ele mesmo não era salvo. Isto quer dizer que nos dias de hoje você vai ver muita gente, às vezes, pregando o evangelho, está sendo usado por Deus para curar, está expulsando demônios, está fazendo maravilha no nome de Jesus e não é salvo. E você vai conhecer pelos frutos. É pelos frutos que se conhece a árvore. E Jesus deu um alerta a Pedro. 3 anos ele andando com Cristo, não era convertido. E tem muita gente assim, que está andando com Cristo, está sendo usado por Deus e não é convertido. As pessoas precisam despertar para ter um encontro com o Senhor, ter um encontro com Jesus. E eu vou finalizar aqui, pessoal, quando Jesus estava falando com a mulher samaritana, em João capítulo 4, o versículo 22 diz: Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Tem gente que está adorando o que não sabe. E Jesus estava dando um toque para aquela mulher samaritana. Ele estava evangelizando aquela mulher samaritana. Olha, o que vocês estão adorando, vocês não sabem. Por quê? Porque Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito, isto é, de todo o coração, de toda a alma, com toda a sua força. E em verdade, na palavra, porque a verdade é a palavra, a verdade é Cristo. Então, Jesus também diz: santifico na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, a pessoa que é um verdadeiro adorador, ela sabe quem ela adora e como adora. Ela adora em espírito, ela adora em verdade. Tem muita gente adorando aí o que não sabe. Eu queria finalizar aqui. É muito importante o encontro com Cristo. Porque quando a pessoa tiver esse encontro com Cristo, a vida dela muda. Em nome de Jesus. Quando ela nascer de novo, ela vai conseguir entrar no reino de Deus e ver o reino de Deus em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário, se inscreva e não demais, Deus te abençoe.